Salve rapaziada, NTR na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas quebras de pistão, né? Alguns probleminhas que acontecem no pistão aqui, que é fácil da gente identificar em alguns casos antes que aconteça uma tragédia e passar alguns dados aí que vocês podem estar tentando fazer para evitar esse tipo de quebra e também para que não monte já correndo esse tipo de risco desnecessário. Bora lá! E aí rapaziada, motinha soltando fumaça pelo respiro, barulho quando abre ali a parte de cima para dar uma conferida, canaleta do pistão quebrou. E agora, né? Por que acontece isso? Eu tenho alguns pistões aqui quebrados ou furados, mas nenhum deles com a canaleta quebrada. Mas basicamente, em alguns casos, né, a canaleta quebra o pedaço da canaleta de cima ou da canaleta do meio aqui, tá? É comum de acontecer. Comum, na verdade, quando a gente monta, né, e tem algum probleminha ali. Quem já não passou por isso, em moto de trilha, tá fazendo um barulhinho ali em baixa rotação, que é onde a gente consegue escutar esse tipo de barulho que prevê o tipo de problema que a gente vai ter. Moto que é montada às vezes pra rua, dia a dia, vou dar mais uma taxinha, tá na gasolina, e aí começa a fazer uns barulhos esquisitos em baixa rotação. Essa é o primeiro sintoma aí que vamos ter problema de quebra de canaleta. Quando está soltando fumaça realmente pelo respiro, geralmente já é tarde demais, tá? A gente vai abrir, tá com a canaleta quebrada. E aí, o que é isso, né? Galera, dependendo da região do país, a galera fala que tá batendo pino, tá grilando, tá trelando, varia, né? Cada um com a nomenclatura. Nada mais é do que detonação, tá? O combustível não está tendo resistência suficiente à pressão e temperatura que está sendo gerado no motor. Então, por isso é importante a gente escolher a taxa e o combustível correto. Há dois tipos de problema que a gente pode ter numa combustão, né? Na literatura está como combustão anômala, tá? Mas não estou aqui para ficar falando difícil. É uma combustão errada ali, tá? Que acontece em momentos errados. Então são dois tipos. Um deles é a pré-ignição, tá? Não é esse que a gente está falando aqui. Pré-ignição vai acontecer quando o pistão está lá embaixo, algum ponto quente, né? O pistão está começando a subir e algum ponto quente ali no cabeçote. Pode ser carvão, pode ser uma quina ali do cabeçote, pode ser alguma sujeira que entrou ali via admissão, por exemplo, e ficou incandescente. Aí o pistão está começando a subir, já tem mistura fresca, né? Ar combustível lá dentro, e aí o combustível entra em combustão com o pistão lá embaixo, né? Então você imagina o quão catastrófico é isso. Geralmente isso aí faz furar pistão, em alguns casos entortar a biela, tá? É como se fosse um calço ali que dá no motor, por isso que causa todo esse tipo de problema. Quando isso acontece em baixa rotação, geralmente ali estraga o pistão, a biela, tranquilo. Quando isso acontece em alta rotação, aí perde o motor inteiro geralmente, tá? Isso acontece muito com motores com nitrometano, tá? É muito fácil de acontecer isso com motores que usam bastante nitrometano. Nesse caso aqui é detonação. A diferença se dá pelo seguinte, o pistão já está subindo, tá? Já está quase ali no momento da combustão, no momento da centelha da vela, e por algum motivo, que geralmente é excesso de pressão e temperatura que o combustível não resiste, tá? No outro lado da vela, então vamos supor que a vela esteja aqui desse lado, tá? Ou do outro, tanto faz, mas vamos supor ela aqui desse lado. O pistão está subindo, quando vai dar a centelha da vela, dá a centelha aqui e o pistão ainda está comprimindo essa mistura. E aí na outra ponta o combustível não suportou essa pressão, essa temperatura. A gente tem outra fonte aqui de uma frente de chama, uma nova frente de chama, né? E aí elas se chocam essas frentes. E aí dá um barulho metálico quando isso acontece. E a galera chama, né, de batida de pino, tá? Por isso ficou conhecido como batida de pino. E isso aí vai fazer o quê? Quebrar a canaleta do pistão. Eu estou desconsiderando, galera, a montagem não muito criteriosa de um motor, tá? Eu estou considerando que o motor foi montado, foi conferido distância aqui da borda do pistão para o cabeçote, não está correndo risco de pegar nem quando dilata, tá? Então tá tudo montado certinho. Você só exagerou um pouquinho na taxa, de repente o avanço de ignição tá muito fora de proporção para o motor, está muito adiantado o ponto de ignição, também faz acontecer isso. Um combustível de má qualidade, às vezes a gente pega um combustível batizado, a moto mesmo com uma taxa de compressão relativamente baixa, pode vir a acontecer isso. No etanol isso é muito difícil de acontecer e no metanol mais difícil ainda, mas na gasolina é crítico, tá? E aproveitando, né, falando sobre esse assunto, porque essa semana ocorreu de muitos alunos perguntarem na plataforma exatamente sobre isso. Eu desmontei o motor, estava soltando fumaça pelo respiro, canaleta quebrada. Acho que foi 7 ou 8 que comentaram só essa semana que tiveram esse tipo de problema. A maioria deles na trilha, tá? Então trilha a gente tem que tomar bastante cuidado, o motor aquece demais. Como que a gente faz para evitar isso na montagem do motor, que é a maneira correta? Então, é conferindo taxa de compressão, não trabalhar em exagero para gasolina, tá?
Existem as exceções, onde a gente consegue ter uma taxa mais alta para gasolina, só que isso depende de N fatores. O comando de válvula, a forma como que o ar entra no cilindro, a qualidade do combustível que você está utilizando, a geometria do motor, né, envolvida ali pelo comando de válvula, a questão de eficiência volumétrica desse motor, tudo isso vai alterar o quão resistente vai ser ali para não ter detonação. Mas via de regra, 10, 10,5 de taxa é quase que um limite que a gente vai trabalhar quando for usar gasolina. Só que na trilha, em alguns casos, gasolina comum pode vir a ter problema de detonação ali com essa taxa também. Vai depender do comando, né, como eu havia mencionado. Então, tomar uma série de cuidados nessa questão, conferir folgas ali do motor e principalmente essa questão de taxa. Avanço de ignição, raramente nas motos carburadas o pessoal trabalha muito com avanço, tá? Então é muito pouco utilizado o CDI de competição que você consegue fazer um gráfico, né, um mapa de avanço ali diferente. Nas motos injetadas isso já é possível, então tem que tomar cuidado, tá? A linha CRF 250F aí que a galera tá usando, parte de remap ou troca de central, cuidar nessa questão do avanço que também pode acontecer isso, tá? Mas CRF 230 é campeã, né, de fazer esse tipo de problema. Não é culpa do motor em si, tá? A gente precisa entender ali o funcionamento dele para poder ajustar essa questão. Isso seria o ideal antes de montar. Mas e se você já tá com o seu motor montado, galera? Pô, já montei o motor, já tá funcionando e eu tô escutando barulhinho ali, tá grilando, batendo pino ali que seja. O que eu faço para resolver? Galera, quando isso acontece em baixa rotação, que é onde a gente vai conseguir ouvir, bacana. O motor ali deu uma detonadinha, fez um barulhinho, a gente já vai buscar resolver esse problema, para a moto na hora e resolve, tá? Uma dica simples para quem não tem noção do que é esse tipo de barulho, os carros flex, tá? Linha Celta principalmente tem bastante taxa, né? Aquele motor VHC, se eu não me engano, ele tem bastante taxa de compressão, os modelos que são flex, quando você vai sair de um quebra-mola ali em segunda marcha, você vai passar um quebra-mola em segunda marcha, o carro faz um barulho estranho, né, quando você está na gasolina e logo para, logo normaliza, tá? Porque ali eles têm um sensorzinho de detonação, então ele percebe que está entrando em detonação, tira ponto e aí ele para de grilar. Na moto aqui a gente não vai ter essa opção, motinha carburada ou nas motos injetadas pequenas, a gente não tem essa opção, tá? Então vai ser no acerto mesmo, tem que tomar cuidado. Então escutou esse barulho? Primeira coisa, para a moto, galera, tá? Para a moto. Se o combustível não está resistindo a essa pressão e a essa temperatura, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, trocar de combustível ou fazer uma mistura. É interessante às vezes a gente fazer misturas de combustível. Você misturar um pouco a mais de álcool na gasolina vai reduzir essa tendência à detonação, tá? Pelo índice de octanos do etanol ser bem mais alto. Então a gente consegue fazer isso através do combustível. Então se você não vai abrir o motor, tá? Fábio, eu não posso abrir o motor da moto agora. Eu preciso resolver isso aqui. O que eu faço, né? Mistura um pouco de álcool e refaz o acerto dessa moto e testa. Outro ponto que você pode fazer sem ter que abrir o motor, mas vai ter que mexer com o enquadramento do comando, é tentar atrasar um pouquinho esse comando de válvula, tá? Geralmente quando atrasa um pouquinho o comando, também tem a tendência de parar um pouquinho com a detonação, tá? Mas não adianta você montar com 13 de taxa na gasolina comum e querer fazer esses pequenos passos e achar que vai resolver, não vai, tá? É por pequenos erros ali na montagem que isso vai ser útil. Em último caso, abrir o motor, tirar um pouco de taxa ou trocar o comando de válvula, ter um pouquinho mais de duração ali no tempo de abertura das válvulas, com isso também vai auxiliar nessa questão de fazer o motor não entrar em detonação tão fácil. E galera, o pistão quebrar rápido ou demorar para ele quebrar depende da qualidade do pistão. Se o pistão for forjado como esse daqui, ele vai suportar mais tempo grilando ali em detonação sem quebrar a canaleta. Se for um pistão original, linha de montagem, um pistão muito resistente que aguenta bem isso, e eu falo por experiência prática mesmo que a gente já teve, de estar montado um pistão paralelo e ficar quebrando canaleta, e eu abrir, trocar o pistão e colocar um original e parar de quebrar essa canaleta pelo menos tão rápido, demorou um tempo maior para quebrar, é a linha de pistões KS que vem original na linha Honda, tá? Esses pistões são bem resistentes mesmo. Na linha paralela todos eles quebram mais fácil, a não ser que ele seja forjado, tá? Então quanto mais comum, mais simples for o pistão que você está utilizando, maior a chance de quebrar essa canaleta de forma rápida. E um grande problema que acontece quando a gente não escuta essa questão da detonação. Ela pode vir a acontecer em alta rotação, é mais difícil, tá? Mas pode vir a acontecer. E se acontecer em alta rotação, não vai dar sinal nenhum. Simplesmente vai quebrar a canaleta, vai começar a sair um monte de fumaça pelo respiro. Você vai abrir e vai estar ali com problema no pistão. Você vai perder o pistão, vai ter que fazer uma nova retífica. Isso ser o pedaço da canaleta do pistão que quebrar, não ficar batendo ali em cima no cabeçote e regaçar com tudo, né? Você perder até às vezes um cabeçote por causa de uma bobeira dessas, tá? Então por isso que é sempre mais indicado na montagem tomar cuidado, tá?
Mas essas dicas aí servem também para quem montou e está tendo esse tipo de problema e queira resolver, ou pelo menos parcialmente, né, resolver de forma simples até poder abrir esse motor e resolver de vez esse problema. E um outro fator que também faz uma diferença grande ali nessa questão de detonação. O squish, né, o cabeçote ali no pistão. Não necessariamente ele precisa ser em ângulo e tal, né, muita frescura falada sobre essa questão aí, mas ele ter uma borda de squish, né, que é uma proximidade um pouco maior com o cabeçote, né, com a borda reta ali do cabeçote em relação à câmara, né, para que a gente tenha um direcionamento melhor de gases, para que a gente crie uma camada fria aqui em volta. Isso é bastante importante, evita também essa questão de detonação e altera um pouco a questão de relação de quanto de taxa vai poder utilizar, tá? É outro fator que conta. E como eu mencionei na linha CRF 230, de acontecer muito isso na trilha, dois exemplos que aconteceram, né, que foram relatados, de motor com kit 240, uma taxinha de leve, 10,5 de taxa, só que com comando original, tá? E aí óbvio que a moto tem bastante força de baixa e tal, mas acontece sim esse problema de ter detonação mesmo com a taxa de compressão teoricamente ali dentro de um padrão seguro, tá? Quando eu falo em 10, 10,5, galera, é um padrão relativamente seguro para você utilizar, tá? É óbvio que tem motores que saem de fábrica até com mais que isso, mas geralmente na linha carros ou então motos esportivas. É um outro mundo, é um outro modo ali que vem esses motores originais já para suportar essa questão e não ter o problema de detonação. Rapaziada, o vídeo de hoje era isso então. Essa dica merece pelo menos um joinha aí, né? Dá uma curtida aí e compartilha com a galera que tá tendo problemas com esse tipo de situação ou já enfrentou isso, para não passar mais por esse tipo de problema. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.